Olá! Quem me segue sabe que nas férias de julho, do meio do ano, ou então do final do ano, eu sempre faço um vídeo resenha de um livro mais leve, um livro para entreter, né? Porque é férias, né? Pode ser um policial, um gênero que eu gosto muito, né? Principalmente quando o policial traz uma trama inteligente, ou então um best-seller, um campeão de vendas, um livro que está entre os mais vendidos e mais comentados. Claro que todo mundo sabe que um livro campeão de vendas, eu não gosto muito de usar termos em inglês, best-seller, por exemplo, dificilmente é um livro complexo. Normalmente é uma trama mais simples, com uma narrativa mais fácil, e justamente por ser dessa forma é que é acessível a muito mais gente, mesmo para quem não tem um grande repertório de leitura. Então, quando eu vou ler um best-seller, eu já vou com o espírito preparado para encontrar alguma coisa mais simples. Normalmente é um livro que tem uma fórmula que o escritor usa e abusa, como no caso de Jojo Moyes, com o famoso Ainda Sou Eu, ou as histórias de amor da Colleen Hoover, autora de Assim que Começa, Assim que Acaba e por aí por diante, né? Então, não é que eu leio esses livros com o preconceito, não, eu vou imaginando que é um livro de entretenimento. De repente, de uns tempos para cá, eu comecei a ver vários posts nas redes sociais falando de um autor que eu não conhecia, o escritor japonês Satoshi Yajizawa, tá? E falando também de seus 2 pequenos romances, Meus Dias, esse é o primeiro, Meus Dias, na livraria Morizaki, e a sequência, Uma Noite, na livraria Morizaki. Então, justamente, eu me interessei em ler para saber se eram bons romances para as férias. Sobre o autor, eu não conhecia, porque esses 2 títulos são seus primeiros romances, e por incrível que pareça, apesar de ser seus primeiros romances, serem tão pequenininhos, eles foram traduzidos para mais de 20 países e já ganharam até uma versão cinematográfica, uma adaptação para o cinema. Quero contar para vocês que eu cheguei a fazer uma pesquisa sobre o autor, sobre o Satoshi, mas, para ser sincera, eu não encontrei quase nada. Só que ele nasceu em 1977 no Japão, algo que eu já sabia. Não consegui descobrir nem ao menos qual é a formação desse escritor, ou se ele tem alguma história literária. Às vezes é um jornalista que escreve há muito tempo, faz crítica literária e tal. Eu posso estar enganada, mas ao que tudo indica, ele é mesmo um iniciante na literatura. Então vamos ao enredo. O enredo do primeiro livro, que é Meus Dias, na livraria Morizaki, gente, é um grande clichê, tá? Uma moça de 25 anos chamada Tatako termina com o namorado, na verdade ela leva o fora desse namorado que trabalha com ela, é o chefe dela, e por isso então ela não se sente bem, ela pede demissão. Sem dinheiro, ela vai viver no quarto que tem em cima da livraria Morizaki, já que a livraria pertence ao seu tio e foi fundada pelo seu bisavô. É uma livraria pequena, de livros usados, que fica no bairro de Shimboshu, na região de Chiyoda, em Tóquio. Esse bairro, eu preciso contar para vocês que existe de verdade, e realmente ele abriga
um grande número de pequenas livrarias de livros usados, o que a gente aqui no Brasil chama de sebo. Então, como é a livraria Morisaque? A Morisaque é uma livraria de livros usados, um sebo, ela se chamaria se ela fosse aqui no Brasil. Perceba que esses livros ganharam um prêmio, um único prêmio, e é o prêmio Chiyoda, que é o nome da região. Creio que eles ganharam justamente por ambientar a história na região, o que, claro, ajuda a divulgá-la, né? Quanto mais gente conhecer a região, quanto mais gente divulgar, for conhecer lá o bairro e frequentar as livrarias, melhor. Bem, depois que ela se muda para a livraria, a Takako, como era de se esperar, recupera da dor do seu relacionamento amoroso que não tinha dado certo. E mesmo sendo uma pessoa que até então não tinha qualquer apreço por um livro, uma pessoa que não lia absolutamente nada, claro que a partir daí ela começa a ler, a gostar de ler e a perceber o valor da literatura. Além disso, ela vai conhecer um novo amor, ou seja, nenhuma originalidade. Então, o livro todo, os 2 volumes, são grandes clichês, tá? Vejam que, mais uma vez, é uma antiga fórmula se repetindo. Todo mundo que lê, você que está me assistindo provavelmente, né, gosta de livros e de livrarias assim como eu. Então, só de ambientar o romance nesse cenário já é meio caminho andado para o sucesso. Então, todo mundo que gosta de ler, talvez um dia já tenha se imaginado morando numa livraria. Agora eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer aqui no canal. Normalmente, quando eu leio livros ruins, eu não perco nem o meu tempo fazendo o vídeo e nem o de vocês assistindo um vídeo de um livro ruim. Sempre creio que o melhor nesses casos é simplesmente ignorar o livro, não dar publicidade, né? Fazer com que as pessoas nem se lembrem de comprar. Entretanto, eu tenho ficado cada vez mais preocupada quando um livro fraco como esse faz tanto sucesso, é lido por tanta gente, né? E tem até uma sequência. E como que uma grande editora como é a Bertrand, que editou esses livros, gasta dinheiro para editar e divulgar um livro, sendo que há muitos e muitos livros livros bons de novos autores que não têm a menor chance. Eu sempre digo que se a gente tiver um outro Machado escrevendo, nós não vamos saber nunca, porque hoje, para se editar no Brasil um escritor contemporâneo, ou ele tem que ter muita sorte ou conhecer alguém dentro da editora. Eu acredito que as editoras como a Bertrand são formadoras de opinião e que elas devem ser mais criteriosas na hora de editar um livro. Vejam, eu disse no começo, os livros campeões de venda ou best-sellers, se preferirem, claro que eles são uma fórmula, claro que eles têm uma fórmula identificável ali, mas esse é muito fraco, nem com a fórmula, né? Então eu não consigo compreender como este livro fez tanto sucesso, né? Só se for apenas pela ambientação. A narrativa em primeira pessoa, ela é quase infantil. Se a protagonista não tivesse 25 anos no primeiro volume e 28 no segundo, eu diria que o livro é para uma faixa etária pré-adolescente. E aí, claro, estaria tudo bem, mas não é o caso. É um livro feito para o público adulto. As frases são todas curtas, como se a protagonista e os outros personagens não fossem capazes de elaborar um pensamento mais complexo. Então são tudo ideias fragmentadas, né? Aliás, o romance ele não aprofunda em nenhum momento, seja um sentimento, seja o momento da trama, ele fica sempre na superficialidade.
além de usar de um didatismo explícito, né? Eu não gosto de escritores didáticos. Quanto melhor o escritor, menos didatismo há na obra dele. A sequência Uma Noite na Livraria Morizaki repete um monte de coisa do romance interior e inventa uma doença para a tia da Tatako que, ao meu ver, é completamente desnecessária e parece ter sido enxertada para que o autor conseguisse ter uma história para fazer a sequência. Então veja que são 2 livros muito pequenos, sendo que o segundo repete muita coisa do primeiro, então poderia ser apenas um único volume. A ideia de fazer 2 me parece uma jogada de marketing para a gente ser obrigada a comprar 2 volumes, ou seja, para vender mais. Enfim, eu peço desculpas pelo vídeo de hoje ser muito diferente, não recomendar o livro, mas realmente me parece necessário alertá-los para esse tipo de livro e parece que é impossível que alguém possa, ao meu ver, recomendar esses livros. Mesmo para as férias, gente, qualquer livro de suspense da Agatha Christie ou qualquer livro bem-humorado, como são todos do Luiz Fernando Veríssimo, é uma escolha muito melhor, você vai se entreter melhor, a narrativa é muito mais elaborada, você vai gostar muito mais. E se você quiser conhecer minhas crônicas, acesse www.miriambevilacqua.com todas as terças-feiras. Eu publico a crônica nova na terça-feira, mas ela fica durante a semana toda até a próxima terça e depois ela fica na lateral para você ler crônicas mais antigas. Até o próximo post.